Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, bem-vindos ao meu canal e esta será a minha última resposta ao Sr. Lucas Lancaster e a sua Masterclass Cisma do Oriente. Na verdade, cisma romano, porque quem caiu no cisma foram os romanos. Neste vídeo eu vou trazer aqui mais um trecho da aula, né, que na minha opinião é uma péssima aula, e historicamente também é uma péssima aula do Sr. Lucas Lancaster, porque não corresponde à verdade objetiva dos fatos. Eu vou trazer esse trecho onde ele fala das alegações orientais, a quem ele erroneamente e deseducadamente, deselegantemente e caluniosamente chama de cismáticos, quando na verdade cismáticos são os cristãos de Roma, pós 1054, evidentemente. Bom, vou trazer esse trecho e depois um vídeo curto do padre Richard Price, um trecho que eu traduzi com inteligência artificial, onde ele fala que basicamente não havia representação da Igreja Latina nos concílios ecumênicos. E depois eu vou deixar linkado aí no vídeo a entrevista do padre Price em inglês, traduzido por um blog ortodoxo, tá? E eu vou ler essas alegações depois. Porém, contanto que o Papa reivindicasse poder absoluto só no Ocidente, Bizâncio não fazia qualquer objeção. Os bizantinos não se incomodavam que a Igreja do Ocidente fosse centralizada, contanto que o Papa não interferisse no Oriente. O Papa, no entanto, achava que sua jurisdição se estendia do Ocidente ao Oriente, e logo que tentasse impor seu poder dentro dos patriarcados do Oriente, problemas haveriam de surgir. Esse é o ponto aqui, ó. Problemas haveriam de surgir. Vamos ver. Os ortodoxos, os orientais, né, deram ao Papa uma primazia de honra, mas não a primazia universal que ele achava que lhe era devida. Ou seja, aí depois ele fala que o que justamente levou os orientais à separação foi uma exigência indevida por parte dos papas de jurisdição sobre os patriarcados orientais. Certo? Ou seja, eles reduzem tudo a uma suposta pretensão indevida do pontífice romano à jurisdição universal em toda a igreja. Ele até fala que os orientais eles reconheciam ao Papa, enquanto sucessor de São Pedro, primado de honra. Existem três tipos de primado, três tipos de primazia, explica o padre Boulanger no seu curso de apologética. Primado de honra, primado de presidência e o primado de jurisdição. Nós, católicos, cremos que São Pedro recebeu de Cristo e os papas, seus sucessores, receberam de Cristo os três tipos de primado. O de honra, o de presidência e o de jurisdição. Isto, a resposta católica habitual é que se trata de um concílio de todos os bispos da Igreja. Ora bem, o problema é que, se formos a fundo, alguma vez houve um concílio ecuménico, quer dizer, os concílios católicos recentes foram apenas concílios da Igreja Católica. E se voltarmos aos primeiros, os famosos 7 concílios ecuménicos de Niceia I a Niceia II, eles realmente representavam toda a Igreja. Nestes concílios quase não havia representação fora do território do Império Romano, sabe, da Pérsia ou do sul da Etiópia. E acho que se pode dizer, de facto,
que as igrejas ocidentais não estavam representadas. Agora podem dizer que sim, claro que estavam, porque eram representantes do Papa em todos esses concílios. Bom, vocês viram as alegações do Lucas Lancaster, né? E assim, Lucas Lancaster acredita que o primeiro, né, a desenvolver o cisma foi São Fócio. Né? Na mentalidade romana dele, em sua mentalidade cismática, ele acredita que os fautores do cisma foram São Fócio e São Miguel Cerulário. Né? Porque não havia essa ideia, porque antigamente a Igreja Oriental ela estava sob o jugo do Papa, ela estava sob o homofólio do Papa, sob a jurisdição do Papa, o que é mentira. Bom, aliás, o padre Richard Price, que vocês tiveram a oportunidade de assistir ao vídeo dele, curtinho, né? Ele pontuou que a igreja do primeiro milênio, os orientais, não acreditavam na jurisdição do Papa. Então, havia aqui alguns pontos. Aliás, o padre Price, ele é uma das maiores autoridades sobre os primeiros concílios ecumênicos. Então ele diz aqui que o Oriente não reconhecia nem acreditava na infalibilidade do Papa. Ou seja, a doutrina da infalibilidade papal é falsa. O Oriente considerava o bispo de Roma como um bispo sênior e respeitava a sua atividade, seu ofício. O Oriente não exigia a ratificação papal sobre o sino dos ecumênicos. Se o Papa desse, muito que bem. Se não desse, o concílio valeria por si mesmo. Acreditava que o imperador era o guardião dos concílios, né, que deveria proteger os decretos conciliares. E os orientais não acreditavam na pretensa jurisdição de Roma. Tudo isso é factual e documentado pelo padre da Igreja Romana, pelo padre, para bom entendimento, né, vou usar a palavra católica, padre católico romano, Price documenta tudo isso. Tá? Bom, agora para dar o checkmate no senhor Lucas Lancaster, eu trouxe aqui os testemunhos patrísticos. Será que realmente o Papa tinha todo esse poder como deseja o Lucas Lancaster? Será que o Papa tinha todo esse poder jurisdicional como quer Lucas Lancaster? Será que isso é verdade? Será que o que ele ensina está certo? Será que o que ele ensina é verdadeiro? Quem vai nos responder é a própria patrística. Entre a década de 150 e 160, São Policarpo de Esmirna, segundo nos informa Santo Irineu de Lyon, São Policarpo ele foi a Roma para tratar com o Papa Aniceto algumas questões. E eles chegaram a um acordo. Só não chegaram no acordo da Páscoa, que Roma celebrava no domingo, e os orientais celebravam no dia 14 de Nissan, que é a questão quarto de semana. Então, cada igreja celebrava a Páscoa como bem entendia. E aí o Papa foi obrigado a respeitar São Policarpo e os bispos da Ásia. Ou seja, se o Papa tivesse esse poder, ele excomungava São Policarpo e impunha sua vontade, dizendo: olha, eu sou o Papa infalível e decreto. Não, né? Usava lá o seu poder ex cátedra da infalibilidade papal, né? O seu poder jurisdicional, mas não usou
porque esse poder nunca existiu. Esse poder jurisdicional sobre o mundo todo é falso, é fake. Bom, ainda nós temos um outro testemunho, lá pelos idos de 190, no pontificado do Papa Vítor, tá? No pontificado do Papa Vítor, nós temos ainda uma querela sobre a questão da Páscoa. E quem nos relata isso é o bispo Eusébio de Cesareia, que o Lucas Lancaster deve conhecer, pelo menos de nome ele deve conhecer, né? Aliás, se ele tivesse lido, ele saberia que o Papa não tem todo esse poder, né? E se ele leu, ele não está sendo honesto com seus alunos. Bom, então no livro 5 da História Eclesiástica, capítulo 24, tá? Vou ler aqui no meu Kindle, a História Eclesiástica. Vou ler aqui o relato de Polícrates, bispo de Éfeso, onde ele colocou o bispo Vítor, o bispo de Roma, Vítor, né, o Papa Vítor, no seu devido lugar. Os bispos da Ásia, contudo, sob a direção de Polícrates, insistiam em afirmar que se devia conservar o antigo e primitivo costume que lhes fora transmitido. Também, Polícrates, na carta dirigida a Vítor e à Igreja de Roma, explana nesses termos a tradição recebida. Quanto a nós, celebramos exatamente o dia, sem nada cortar, nada acrescentar. Efetivamente, é na Ásia que repousam grandes astros, que hão de ressuscitar no dia da parousia do Senhor, quando ele virá glorioso dos céus e ao encontro de todos os santos. Felipe, um dos 12 apóstolos, que repousa em Hierápolis, com suas 2 filhas que envelheceram na virgindade, e sua outra filha, que viveu no Espírito Santo e repousa em Éfeso. E igualmente João, que reclinou no peito do Senhor, foi sacerdote e usou a lâmina de ouro, foi mártir e mestre, repousa em Éfeso. Também Policarpo de Esmirna, bispo e mártir, e Traseias de Eumênia, bispo e mártir, que repousa em Esmirna. Seria necessário falar de Sagares, bispo e mártir, que repousa em Laodiceia, e do bem-aventurado Papírio, e do eunuco Meritão, que viveu inteiramente sob o Espírito Santo e repousa em Sardes, esperando a visita do Senhor que virá dos céus, quando ressuscitará os mortos? Todos eles observaram a Páscoa no 14º dia, segundo o Evangelho, sem nenhuma transgressão, mas conformando-se à regra da fé. Também eu, o menor de todos, Polícrates, segundo a tradição dos meus, sigo alguns deles. 7 de meus parentes foram bispos, e eu sou o 8º. Sempre meus parentes guardaram o dia em que o povo se abstinha de pão fermentado. Quanto a mim, irmãos, tenho 65 anos no Senhor. Tenho relações com os irmãos do mundo inteiro. Percorri toda a Sagrada Escritura. Não me assustam os que procuraram me abalar, pois os meus maiores disseram: é preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Acrescenta ainda sobre os bispos que estavam em sua companhia enquanto escrevia e com ele concordavam. Poderia mencionar bispos que estão comigo. Achasse conveniente que os convidasse e convidei-os. Se enumerasse os respectivos nomes, completaria um grande número. Eles conhecem minha pequenez, mas aprovaram minha carta, sabendo que minhas cãs não são inúteis, pois sempre vivi em Cristo. Bom, tá aí. É a carta de Polícrates de Éfeso ao Papa Vítor e à Igreja de Roma.
mostrando que já no século II, logo no início, quando Roma queria impor, e Roma nessa época não era só ortodoxa, ela era grega. Então Roma queria impor as suas tradições, e os bispos da Ásia sempre se levantaram contra as pretensões e o absolutismo. Então essa coisa do absolutismo papal não existe. É uma inovação. Então, portanto, é uma doutrina nova. E se é uma doutrina nova, que não é uma doutrina apostólica, foi Roma que inventou. Se foi Roma que inventou, ela está fora da tradição e da igreja. Portanto, é Roma que é cismática. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Se inscreva no canal, aperte o sino de notificações para mais vídeos como este. Compartilha este vídeo em suas redes sociais. E que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.